Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Então, meus queridos, no capítulo 13 do livro de Êxodo, encontramos um marco significativo na história do povo de Israel, marcado pela libertação do Egito. Deus, falando por meio de Moisés, ordena a consagração de todos os primogênitos de Israel, tanto dos homens como dos animais. Essa instrução, além de reforçar o livramento divino da morte dos primogênitos egípcios, durante a 10ª praga, estabelece um pacto eterno entre Deus e o seu povo. Então Deus aqui, Ele está fazendo uma ordenança para o povo. Depois que o povo sai da terra, eles agora estão no deserto, caminhando para a terra que Deus havia prometido, a terra de Canaã. Então Deus fala do primogênito, tanto o primeiro filho, macho, homem, né, e também dos primogênitos que eram consagrados ao Senhor, nosso Deus. Por isso que eu... Então, imagina, meus queridos, naquela noite, quando cerca de 2 milhões de pessoas, sob a liderança de Moisés e Arão, eles saem do Egito. Quando José chegou no Egito, há 430 anos atrás, ele era um escravo. Mas Deus, a boa mão de Deus era com José. E Deus abençoou a vida de José, a tal ponto que ele se tornou o governador do Egito. Porque Faraó havia tido um sonho, que haveria 7 anos de fartura, e depois viriam 7 anos de grande fome sobre a terra. E Faraó então escolhe José para ser o governador, o seu braço direito. E durante aqueles 7 anos, José administrou toda a colheita e guardou em celeiros. Porque quando viessem os dias de sequidão, em que nada eles iriam colher, porque a terra não daria, então ele iria administrar essa porção para que o povo não morresse, né? E 430 anos depois, aqui o povo foi oprimido, escravizado, então Deus liberta esse povo. E eles estão caminhando pelo deserto, né, rumo à terra que Deus havia prometido. A consagração dos primogênitos não era apenas um ato cerimonial que o povo de Israel deveria obedecer. Era um lembrete constante do poder de Deus em salvar o seu povo. Os primogênitos de Israel foram poupados pela obediência ao sacrifício do Cordeiro Pascal, cujo sangue marcava as portas das casas hebraicas. E agora, por meio dessa consagração, Deus reafirma a relação de aliança com Israel, lembrando-os de sua soberania e fidelidade. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que cumpre o seu pacto. Aquilo que Ele já havia prometido a Abraão, a Isaque, a Jacó. O cuidado de Deus para com o seu povo. E como naquela 10ª praga, Deus poupou o povo do Egito, o povo de Israel. Por causa do sangue daquele cordeiro macho que foi sacrificado. E o seu sangue foi passado na verga da porta. Queridos, todos nós somos criaturas de Deus. Durante muitos anos da minha vida, por causa do meu contexto religioso, eu sempre acreditei que eu era filho de Deus. E muitas pessoas nos nossos dias acreditam que elas são filhas de Deus. Até que eu entendi, lá em João capítulo 1, versículo 12, fala que eu sou criatura de Deus.
eu me torno um filho de Deus no momento em que, pela fé, eu reconheço meus pecados e creio em Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. É nesse momento que você entrega a sua vida a Jesus que você se torna filho de Deus. Até então, enquanto você não faz essa oração de entrega, você é criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. E quando Jesus Cristo voltar, Ele vai voltar para buscar os seus filhos e as suas filhas, aqueles que pela fé creram em Jesus Cristo como Salvador. Jesus Cristo não voltará para buscar os religiosos. Ele virá para buscar os seus filhos e as suas filhas, que têm a marca do sangue, aqueles que creram em Jesus Cristo como Salvador. E aqui no Egito aconteceu uma grande libertação do seu povo, da mesma forma. Jesus Cristo disse: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, nunca será uma religião, nunca será um pastor, um padre, nunca serão as nossas obras que trarão salvação. Somente Jesus Cristo é o único suficiente Salvador. Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão. E Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, teve que pagar o preço. Ele precisou derramar o seu sangue na cruz para que eu e você pudéssemos experimentar libertação. Assim como o povo de Israel naquela noite experimentou libertação do Egito. O rito da Páscoa e a memória do Êxodo. Além da consagração, Deus instruiu Moisés sobre a observância contínua da Páscoa e dos pães sem fermento, ou a festa dos pães asmos. Essa celebração anual era uma oportunidade para Israel relembrar sua saída apressada do Egito e reforçar sua identidade como povo escolhido de Deus. Querido, todo ano, desde aquele dia, todo ano, o povo de Israel celebra a Páscoa. Mas quando o povo de Israel hoje celebra a Páscoa, o que vem à memória deles? O sacrifício de Jesus? Não, eles estão lembrando lá atrás, a primeira Páscoa, quando o povo foi liberto da escravidão do Egito. Então, anualmente, essas festas são celebradas no povo de Israel. Nós, cristãos, não somente lembramos dessa primeira Páscoa, mas a Páscoa para nós tem um significado muito mais importante do que a primeira, porque foi na Páscoa que Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, foi sacrificado. Na primeira Páscoa foi um cordeirinho, um animal sem defeito. E Jesus Cristo, Ele foi sacrificado na cruz do Calvário. Então hoje, quando eu penso na Páscoa, quando eu celebro a Páscoa, eu estou lembrando da morte de Jesus, do seu sacrifício, da morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Então Deus estabeleceu isso para que o povo não se esquecesse desses 430 anos de opressão e como Deus os libertou. Como Deus é fiel no cumprimento das suas alianças. Os pães sem fermento simbolizavam a pureza e a rapidez da libertação, enquanto o Cordeiro Pascal apontava para a redenção. Essa prática deveria ser ensinada às futuras gerações, perpetuando a memória de como Deus agiu poderosamente para resgatar Israel. Então isso deveria ser ensinado para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos, de geração em geração, de geração em geração, para que o povo não se esquecesse como Deus agiu poderosamente para resgatar Israel. Moisés enfatiza que ao celebrar a Páscoa, os pais deveriam explicar aos filhos que o Senhor os libertou com mão poderosa. Essa tradição não era apenas um rito religioso, mas uma lição viva de fé
e história. Os pais ensinando isso, eles estariam falando para os seus filhos: filhos, nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que libertou os nossos pais com mão poderosa no Egito. E é nesse Deus que você tem que colocar a sua confiança para você enfrentar as batalhas da sua vida. Queridos, na leitura, pelo menos não, 4 vezes é destacado a mão poderosa de Deus. O Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Olhem comigo, verso 3, a parte final do verso 3. Porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Verso de número 8 e 9. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. E isso lhe será como sinal na sua mão e memorial na sua testa, para que a lei do Senhor esteja nos seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Versículo 14. No futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significa isso? Digam-lhe: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito e da casa da escravidão. Versículo 16. E isto será como sinal na sua mão e marca na sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. 4 vezes nesse capítulo é destacado que Deus resgatou o seu povo com mão poderosa. Para mostrar que não foi a força de Israel, não foi a liderança de Moisés que tirou o povo, mas foi a mão poderosa de Deus que resgatou o seu povo. E quando nós trazemos para a nossa salvação, meu querido, a salvação em Cristo Jesus, ela tem que ter uma importância, um significado profundo nas nossas vidas. O Senhor te tirou, me tirou, nos tirou do império das trevas. Eu e você estávamos caminhando para o inferno, para a condenação eterna, porque eu e você somos pecadores. O pecado nos separa de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus. E Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que viveu entre nós e pagou o alto preço. Então o meu resgate, o seu resgate, custou a vida de Jesus, o seu sangue derramado na cruz. Cada um de nós fomos resgatados por Deus, não porque nós somos bons, não porque nós somos melhores, mas nós somos resgatados com mão poderosa. Eu e você pertencíamos a Satanás, nós éramos escravos de Satanás e Jesus nos comprou. Colossenses fala, o apóstolo Paulo, que eu e você fomos comprados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, meus queridos, o Senhor tirou o seu povo do Egito, assim como o Senhor nos resgatou com mão poderosa. A mão do nosso Deus, ela é poderosa. E quando a mão de Deus está sobre as nossas vidas, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos sustenta. Ele provê as nossas necessidades, Ele aponta o caminho para nós. Meus queridos, tudo na salvação tem a ver com o Senhor e nós dependemos do Senhor. Não é por esforço, não é por força, nem por poder humano, mas é pelo poder da mão do Senhor. Lembre-se disso, seja grato pela sua salvação e viva uma vida missional, uma vida de intencionalidade que faça diferença. Que nós não sejamos mais um nesse mundo. Esses dias foi dado pelas estatísticas aí, que o povo evangélico foi o que mais cresceu no Brasil nesse último censo.
Mas será que toda essa porcentagem de pessoas que se dizem evangélicas tem feito diferença no nosso Brasil? Será que cada cristão tem feito diferença no seu contexto de trabalho, na sua vizinhança, na sua família? Ou será que nós apenas somos cristãos nominais? Quando perguntam para, eu sou cristão, ou eu sou evangélico. Até a palavra evangélico já caiu em desuso pela vergonha do mau testemunho de muitas pessoas que se dizem cristãs. Muitas pessoas acham que colocar uma faixa na testa escrito Jesus, isso automaticamente diz alguma coisa. Ser cristão, meus queridos, é muito mais do que usar uma faixa na testa escrita Jesus. Ou uma camiseta com um versículo bíblico. Ser cristão é se identificar com Jesus. É não ter vergonha do nome de Jesus. É viver de modo digno, fazendo diferença nesse mundo caído, onde Satanás é o príncipe desse mundo. Queridos, Deus resgatou o seu povo com mão poderosa, libertando o seu povo daquela dura escravidão. 1 Pedro 5,6 nos relembra, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Sabe quando nós nos humilhamos? Quando nós oramos, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós nos rendemos ao Senhor e entregamos a nossa causa a Ele. Isso faz quebrar o nosso orgulho, de achar que eu consigo. Queridos, nós não conseguimos nada, se não for a graça, a misericórdia de Deus. Se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A liderança divina. E aí tem dois aspectos tão importantes que são destacados aqui no texto, né? A coluna de nuvem e de fogo. Lembre-se, eles estão num deserto, num lugar hostil, né? O deserto, é muito difícil sobreviver no deserto. Nada cresce no deserto. E esses 2 milhões de pessoas estão no deserto. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, animais. Eles estão no deserto. E a Bíblia fala que durante o dia, quando o sol é escaldante no deserto, havia uma nuvem que acompanhava o povo, que protegia o povo. O que acontece no deserto à noite? A temperatura cai. E tudo fica escuro. E a Bíblia fala que havia uma coluna de fogo que conduzia o povo na caminhada pelo deserto. O cuidado de Deus. Outro aspecto interessante de Êxodo 13 é a forma como Deus demonstra sua liderança e presença contínuas no meio do povo. Ao iniciar a jornada pelo deserto, rumo à terra prometida, Deus não deixa Israel desamparado. Ele se manifesta de maneira visível e constante, guiando-os como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A presença de Deus, Deus está com o seu povo, Deus está conosco, nos guardando durante o dia, nos guardando durante a noite. E essa era uma presença visível. Quando eles olhavam para o céu, eles viam aquela nuvem que cobria. E à noite eles viam aquela coluna de fogo, né? Imagina você no deserto. Eu queria estar lá nesse momento e ter essa visão gloriosa dessa coluna de fogo que guiava, acompanhava o povo nessa caminhada, nessa jornada.
Eu fico imaginando a cena do povo no deserto e aquela coluna de fogo à noite, iluminando o caminho do povo, aquecendo o povo. Como que Deus dizendo: eu estou aqui presente. Eu tirei vocês com mão poderosa e eu estou com vocês nessa caminhada. Eu vou levar vocês para a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. A coluna de nuvem fornecia sombra e direção durante as árduas caminhadas sob o sol escaldante, enquanto a coluna de fogo iluminava e protegia o povo durante as noites escuras e perigosas do deserto. Essa presença tangível de Deus era um sinal de seu compromisso com Israel, garantindo-lhes segurança e orientação em meio às incertezas do caminho. Jesus, antes de voltar ao céu, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus disse para os seus discípulos: eu voltarei. Enquanto eu não voltar, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês alguns dias da semana. É isso? Todos os dias. A presença constante de Deus nas nossas vidas. Ontem nós estávamos batendo um papo lá, né, seu Ismael? E o seu Ismael contando algumas experiências do agir de Deus, da ação do Espírito Santo, né? E quando a gente sai para o trabalho, ou vai fazer as coisas sem orar, sem entregar nossa vida a Deus, e como a gente corre perigo. Mas quando a gente está sob a mão poderosa de Deus, como Deus cuida de nós e como Deus nos livra. Meus queridos, eu nunca saio de casa para fazer uma viagem sem orar. O livramento que Deus nos deu ontem é mais um dos sinais da graça de Deus na nossa vida, nos protegendo. Desde que meus filhos eram bebê, nós não saímos de casa, de carro, sem orarmos. Nós entramos no carro e nós fazemos uma oração. Ou eu, a Tânia, ou os meninos, vamos orar a Deus. Porque a gente não sabe o que nós vamos enfrentar. E a gente vê acidente todos os dias, não é verdade? Todos os dias tem situações acontecendo que você nem vê, nem imagina. Mas existe um Deus por trás, te protegendo e te guardando. Eu não oro como se fosse um amuleto. Né? Então eu vou orar para que, né, um amuleto da sorte. Não. Eu oro porque eu dependo de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. E não é porque eu oro que isso eu não posso enfrentar um acidente. Claro que nós podemos enfrentar. E se Deus permitir, Ele vai também nos ajudar a superar, a passar pelos momentos difíceis. Mas, meus queridos, não saiam de suas casas, ou não vá fazer qualquer coisa sem orar a Deus, sem conversar com Deus. Eu não compro um carro, não troco um carro sem orar a Deus. Eu peço a Deus: Deus, qual é a tua vontade? Não é o meu querer, Pai, não é o meu querer. Meu querer é enganoso, meu coração é enganoso. Eu quero a tua direção. E essa coluna de fogo, e essa nuvem, era a manifestação da presença de Deus. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês, eu tirei vocês e eu caminharei com vocês por esse deserto. Além de guiar, as colunas representavam a santidade de Deus, pois estavam à frente do povo, simbolizando que Ele era o líder supremo da jornada. Nenhum obstáculo no deserto poderia prevalecer contra o poder divino que ia à frente. E isso é lindo na história de Israel. Quando nós chegarmos lá no tabernáculo, a construção do tabernáculo, vocês vão ver que a coluna de fogo, quando ela parava num determinado lugar,
Ali eles tinham que montar o tabernáculo, e ali eles montavam as suas tendas em volta do tabernáculo. E sabe quando o povo saía? Eles desmontavam a tenda e falavam, vamos embora. Não. Eles só saíam do lugar quando a coluna se movia. Então, quando ela se movia, era o momento de seguir a direção de Deus. Isso é lindo, essa figura no Antigo Testamento. A presença de Deus com Israel. Depois lá na frente vai ter os sacerdotes levando a arca. E a arca da aliança com os sacerdotes sempre estava à frente do povo. Lembra aquele momento em que Josué estava com o povo, eles vão atravessar o Rio Jordão? Deus fala, quando os sacerdotes tocarem o rio, ele vai se abrir. Sempre a presença de Deus na frente, guiando o seu povo. E a minha pergunta é, meu querido, a presença de Deus está à sua frente? Está te guiando? Deus nos deixou a sua palavra. O salmista já dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a lâmpada que nos guia nesse deserto escuro. Mas, meus queridos, se você não usar dessa lâmpada, dessa lanterna, como você vai andar? Você vai cair vai cair nos buracos da vida, você vai ceder a cair nas tentações dessa vida. Você vai se tornar um crente fraco, desanimado, desencorajado. E, meus queridos, a palavra de Deus tem que ser essa lanterna que ilumina o nosso caminho. Ao planejar a rota de Israel, Deus estrategicamente evita o caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus, embora essa rota fosse a mais direta para Canaã. Deus sabia que o povo ainda não estava preparado para enfrentar batalhas. Deus sabia. Então, por isso que Deus os guia pela rota que Deus planejou. Nós muitas vezes fazemos planos, e não é errado fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? De Deus. Todos os planos que eu e você fazemos, nós temos que submeter esses planos a Deus. É da tua vontade? É por esse caminho que eu devo ir? E isso é tão lindo, ver como Deus vai conduzindo o seu povo pelo deserto. A decisão divina de levá-los por um caminho mais longo, através do deserto, revela o seu cuidado pastoral com o seu povo recém-libertado, ainda aprendendo a confiar plenamente nele. O povo ainda não confiava plenamente em Deus. E nós vamos ver isso. Eles vão começar a murmurar porque não tem água. Eles vão começar a murmurar porque não tem comida. Eles vão começar a reclamar da vida. Por isso, queridos, toda aquela geração adulta que saiu do Egito, por causa da incredulidade, eles vão morrer no deserto. Com exceção de 2 homens, Josué e Caleb. Eles ainda, por mais que eles tivessem visto todo o poder de Deus lá no Egito, como Deus liberta eles, eles ainda tinham dificuldades para confiar em Deus. Talvez você que está aqui essa noite, meu querido, ainda não aprendeu a confiar totalmente em Deus. Talvez você confia desconfiando. Será que realmente Deus é tão poderoso assim? Eu tenho que fazer minha parte, senão Deus, vai que ele fraqueja. Será que nós confiamos que o nosso Deus, ele é todo poderoso, que a sua mão é poderosa? Meus queridos, nós estamos caminhando para o final dos tempos. Acredite você ou não, Israel
voltou a bombardear o Irã. E há expectativas de uma guerra generalizada naquela região. E toda aquela terra, essa terra de Canaã, toda aquela terra pertence a Israel. E ali tem muitos povos que não são do povo de Israel. Olhe para Israel. Israel é o relógio de Deus. Os sinais dos tempos estão se mostrando. O agir de Deus. Ainda Israel não reconhece Jesus como o Messias que veio. E tudo isso vai acontecer para que um dia todo Israel se dobre e reconheça: Jesus Cristo é o Messias que já veio. Nós caminhamos para o final dos tempos. A história mostra para nós. Esse desvio não foi uma perda de tempo, mas uma oportunidade de crescimento espiritual. Durante a jornada pelo deserto, Israel teria a chance de conhecer melhor a Deus, depender dele diariamente e fortalecer sua fé para os desafios futuros. Israel precisava aprender, através das oportunidades, a depender e a confiar em Deus. Porque Deus muitas vezes nos prova. Porque Deus permite situações difíceis na nossa vida. Porque Deus é cruel? Não. Ele é um pai de amor. Mas muitas vezes Ele permite as dificuldades. Porque Ele sabe que ainda nós não confiamos inteiramente nas mãos dEle. No agir de Deus. Quinta-feira, na reunião de oração, eu contei a história de um menino, pequenininho. Esse menino, sua mãe, os seus pais eram uma família de grande condição social, que viajavam o mundo. Né? E por onde eles passavam, eles compravam algumas coisas valiosas que colocavam na casa. E havia algo valioso nessa casa, que era um vaso extremamente valioso, que custou uma pequena fortuna, e estava lá na sala dessa casa. E esse menino, ele ganhou uma bolinha de borracha, de presente, que ele brincava, ele se divertia com aquela bolinha que pingava, tudo, ele ficava todo feliz. E num determinado momento, esse menino jogou a bolinha tum, 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 pum, caiu dentro do vaso. Vaso precioso, né? Caríssimo. E esse menino não pensou duas vezes, porque ele não sabia o valor do vaso. Ele enfiou a sua mãozinha para pegar a bolinha. E ele, então, pegou a bolinha e foi tirar a mãozinha do vaso, mas a mãozinha travou. E não saía. E tentou de todo jeito e nada. Esse menino desesperado gritou: mamãe, mamãe, por favor, me ajude. E aí a mãe veio, falou: o que aconteceu, filho? Minha mãozinha está presa no vaso. Eu não consigo soltar. E a mãe ficou preocupada, não somente pelo menino com a mão presa, mas também pelo vaso precioso que tinha, que custava uma pequena fortuna. E a mãe fala: cuidado para você não quebrar. E a mãe foi lá, pegou o detergente, passou na mãozinha dele, tentou de todas as formas e nada, sem sucesso. E aí foi batendo o desespero, e o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E aquele menino com a mão presa dentro do vaso. E ela então ligou para o corpo de bombeiros: me ajude, por favor, meu menino está com a mãozinha presa dentro do vaso. E aí o corpo de bombeiro veio para ajudar nesse resgate. E aí o soldado vai lá e puxa a mãozinha do menino com cuidado, para que não machucasse a mãozinha do menino em nada, né? E tenta novamente, nada, a mãozinha presa. Aí o soldado falou para a mãe: olha, só tem uma possibilidade: quebrar o vaso. Não, o vaso, ele custou uma pequena fortuna, não posso quebrar esse vaso. Nós temos que tentar todas as formas para o menino tirar a mão. E nada, e nada. E o tempo passando, o menino chorando, a mãe desesperada, o soldado não sabia mais o que fazer. Aí o soldado se aproxima do vaso, do menino, e fala: você está segurando alguma coisa? Ele falou: eu estou, a minha bolinha. Então vamos fazer um negócio, vamos combinar algo aqui. Você solta a bolinha
e eu devolvo essa bolinha para você. Ok. Ele soltou a bolinha e a mãozinha soltou. Por que a mãozinha ficou presa? Porque ele estava segurando a bolinha. E sabe, queridos, muitas vezes nós somos assim. Nós queremos controlar e segurar a situação. E por isso que nós não experimentamos o agir de Deus. E Deus muitas vezes está dizendo para mim e para você, solta, que eu vou devolver a bolinha para você. Israel ainda não havia aprendido a confiar em Deus. Talvez você que está aqui, talvez você está enfrentando situações difíceis na sua vida, mas porque você ainda não aprendeu a soltar os problemas e colocar nas mãos de Deus, você quer resolver os problemas sozinho, do seu jeito, da sua maneira, e você não vai conseguir. A não ser quebrar. Mas Deus, Ele quer que você solte para Ele devolver a bolinha para você. E aí aquele menino solta a bolinha, sua mão sai, o guarda pega a bolinha e dá na mão dele. E ele sai feliz, contente, e a mãe também contente com o filho e com o vaso dela que não quebrou, né? Será que você não está segurando, tentando resolver as situações do seu jeito? E Deus está dizendo para você, solta. 1 Pedro 5,7 fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Coloca diante de Deus, confia. Você confia plenamente em Deus? Eu tenho certeza que se eu chamar o Luiz aqui na frente, e eu colocar a Juju aqui, e o Luiz falar assim, pula, ela vai pular no colo dele. Por quê? Porque ela confia. Agora, se tiver o pastor aqui, e ela aqui, eu falar pula, ela vai ficar talvez titubeando. Será que ele vai me segurar mesmo? E o nosso relacionamento com Deus tem que ser assim. Eu tenho que me lançar na plena certeza que Ele vai me segurar. Eu preciso confiar. Israel ainda não havia aprendido. Outro detalhe fascinante em Êxodo 13 é a obediência de Moisés em levar consigo os ossos de José. José tinha morrido há 400 anos atrás. Moisés, em levar consigo os ossos de José, séculos antes, José havia feito os filhos de Israel jurarem que levariam seus restos mortais para Canaã, pois ele confiava na promessa divina de que Deus os visitaria e os levaria para a terra prometida, a que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. José, quando ele morre, antes dele morrer, ele faz a liderança prometeu, olha, quando vocês saírem daqui, não esqueçam de levar os meus ossos. Porque José sabia que Deus, no momento certo, na hora certa, iria libertar o seu povo. Olha que detalhe interessante do texto. A certeza de que Deus cuidou de José, e Deus iria cuidar. E Moisés, quando eles estavam saindo de lá, falou, opa, vamos pegar os ossinhos de José, né, na sacolinha. Não podemos esquecer os ossinhos dele. E vamos levar. E o povo tirou os ossos de José lá do Egito. Esse ato de Moisés demonstra o respeito pelas gerações passadas e a importância de manter viva a esperança no cumprimento das promessas de Deus. Levar os ossos de José era um testemunho de que Deus nunca se esquece de suas alianças, mesmo que elas demorem gerações para se cumprir. E algumas aplicações para nós encerrarmos. O capítulo 13 de Êxodo não é apenas um relato histórico. Ela carrega profundas lições espirituais para os dias de hoje. Primeiro, a consagração dos primogênitos nos lembra de que tudo o que temos pertence a Deus. Não se esqueça disso. Tudo que você tem pertence a Deus. Espero que você entenda isso. Roupa do seu corpo, o que tem na sua casa, o que tem na sua conta bancária, tudo pertence a Deus. Não se esqueça disso. Somos chamados a dedicar a Ele nossas vidas e nossos recursos, reconhecendo a sua soberania
em todas as áreas. Jesus já dizia, mais bem-aventurado é dar do que receber. Temos sido fiéis ao nosso Deus? Ou somos egoístas e queremos guardar para a gente? Tudo que você faz por egoísmo, Deus não abençoa. Mas tudo que você faz por generosidade, Deus abençoa e multiplica. Uma semente que você lança na terra, ela vai produzir outras sementes, porque Deus é generoso. Ele é generoso. Talvez você ainda não aprendeu a confiar em Deus. E você tem dificuldade. E por isso que talvez as coisas de repente não dão certo. Porque você não confia. Você ainda está segurando a bolinha. Solta. E Deus vai te devolver ela. Solta. Coloca o seu problema nas mãos de Deus e Ele vai te ajudar. A celebração contínua da Páscoa aponta para a importância de manter a memória viva das obras de Deus em nossas vidas. Assim como Israel relembrou sua libertação do Egito, somos chamados a recordar e celebrar as formas como Deus tem agido em nosso favor, trazendo salvação, provisão e direção. Há 35 anos que eu caminho com Jesus. Jesus nunca me decepcionou. Nunca. E se Jesus te decepcionou, vem falar comigo. Jesus não decepciona ninguém que confia plenamente nele. Talvez se as coisas não aconteceram, é porque você ainda não aprendeu a confiar, a entregar nas mãos de Deus. A coluna de nuvem e de fogo nos ensina que Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele é um guia constante, tanto nos momentos de clareza, quanto nos tempos de escuridão. Podemos confiar em sua liderança, mesmo quando o caminho parecer longo e incerto. Você pode ter certeza, meu querido. Jesus está ali. Ele não vai descer do barco na tempestade e falar, se vira. Ele vai estar ali no barco o tempo todo. E você vai tentar de todas as formas acalmar a tempestade. Mas nós muitas vezes precisamos falar, Jesus, me ajuda, eu não consigo. Meu barco vai afundar. Você precisa confiar em Jesus. Por fim, o desvio pelo deserto é um lembrete de que os caminhos de Deus nem sempre são os mais curtos ou fáceis, mas são sempre os melhores. Ele conhece nossas limitações e nos conduz por caminhos que nos prepararão para o propósito que Ele tem para nós. Os caminhos muitas vezes podem ser pedregosos, com buraco, com desafios, mas você pode ter certeza que a chegada é segura, Ele vai cuidar de nós em todos os momentos. E por último, Êxodo 13 é um capítulo que ressoa profundamente com a jornada de fé de cada crente. Ele nos convida a confiar em Deus como nosso guia, a consagrar nossas vidas a Ele e a lembrar de suas poderosas obras em nosso favor. Assim como Israel foi chamado a seguir a coluna de nuvem e de fogo, somos chamados a seguir a presença de Deus em nossas vidas diárias, confiando que Ele nos levará com segurança ao destino que Ele preparou para nós. O apóstolo Paulo fala, acho que em 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Deus é fiel, Ele cumpre, Ele sustenta. E quando nós confiamos, meu querido, enquanto você segurar a bolinha, você não vai brincar com a bolinha. Mas quando você soltar a bolinha,
Deus vai devolver ela para você. E você vai se alegrar. O que você precisa entregar nas mãos de Deus hoje? Talvez você se sinta desmotivado na sua vida de oração, de leitura. Talvez de servir a Deus. E não tem coisa melhor do que servir a Deus. Coloque-se nas mãos de Deus. Entregue-se a Deus. Sem reservas. Meu querido, sem reserva. Assim como a Juju pula no colo do Luiz. Meu querido, sem reserva. Pule no colo de Jesus. Deixa Ele cuidar. Ele é todo poderoso. A mão dele é poderosa para te ajudar em todas as suas necessidades. Ele vai te ajudar. Porque Ele é fiel. José disse, olha, quando vocês saírem daqui, não esqueça meus ossinhos aqui, hein? Eu não quero meus ossinhos aqui na terra do Egito. Leve a sacolinha dos meus ossinhos, me tire daqui. Porque ele sabia que Deus iria cumprir a promessa. Então, Êxodo nos fala aí de sermos libertos por Deus para andar com Deus. Querido Deus, em nome de Jesus somos gratos pela Tua palavra, por esse capítulo 13 e por todos esses ensinamentos preciosos. A mão poderosa de Deus esteve sobre o Seu povo, Senhor, cuidando deles, protegendo eles, suprindo eles. E como sinal da presença do Senhor, uma nuvem acompanhava esse povo durante o dia, e uma coluna de nuvem, ou uma coluna de fogo, os guiava durante a noite. Oh meu Deus, Tu és fiel, as alianças que o Senhor fez, o Senhor cumpre exatamente. Oh Deus, muitas vezes nós somos como essa criança, Pai, que está segurando e não quer soltar. E nós não experimentamos a graça do Senhor, nós não experimentamos os milagres do Senhor, e nós não temos motivo de nos alegrar porque a gente está segurando. Mas quando nós soltamos, quando nós nos entregamos sem reservas ao Senhor, ó Deus, nós experimentamos o melhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida de nós, nas adversidades e também nas alegrias. E Ele vai nos levar seguros para a jornada celestial. Que cada um possa verdadeiramente confiar ao Senhor, consagrar a sua vida ao Senhor e dizer, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é Teu, Pai. Usa a minha vida, aquece meu coração, faz de mim um homem e uma mulher de oração. Faz de mim, Senhor Deus, um cristão que ama a Tua palavra, que quer ser guiado pelo Espírito Santo, que nada que eu não faça sem a orientação do Teu Espírito, Senhor. Pai, eu consagro a minha vida nas Tuas mãos, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, eu creio que o Espírito Santo habita em mim, que o Espírito Santo possa me encher e me controlar e me usar para a Tua glória, Senhor. Eu não quero ser como esse menino que segura, Senhor, a bolinha. Ó Deus, mas eu quero entregá-lo inteiramente nas Tuas mãos. Faz de mim, faz de nós o que o Senhor quiser. E que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, nessa nova semana, em nome de Jesus. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.